Boa tarde, José Lopes. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e integrar este projeto, a outra face da cura. E está aqui para nos falar da homeopatia, sendo que o José Lopes já foi presidente da Associação Portuguesa da Homeopatia e é membro do Conselho Consultivo para a Homeopatia nas negociações que têm havido para a legalização da mesma em Portugal. Portanto, profundo conhecedor do assunto, profundamente envolvido neste assunto. Fala-nos do princípio da homeopatia. Quando é que esta palavra surgiu pela primeira vez? Quando é que este conhecimento surgiu também pela primeira vez? Se calhar, antes de ser nomeado como homeopatia, já estaria a ser esboçado noutras épocas, sem lhe chamar a isso. Foi assim? Foi assim mesmo. Obrigado, antes de mais, obrigado, António Paiva, pelo convite. Eu penso que é muito importante nós falarmos da homeopatia e cada vez mais, tendo em conta que ela está a ser muito perseguida no mundo e em Portugal nós estamos a fazer o inverso. Estamos a conseguir com que a homeopatia, juntamente com as outras medicinas naturais, eu não diria medicinas, mas sim terapêuticas, estão de facto a ser regulamentadas. Em relação à pergunta que me fez sobre a origem da homeopatia, ela começou a ter definições e contornos precisos já nos fins de 1795, por aí, quando surgiram os primeiros trabalhos de Hahnemann sobre a homeopatia. Ele foi o criador, entre aspas, o fundador da homeopatia. O grande trabalho dele foi por volta dos anos 1811, por aí, que saiu a primeira edição do Organon da Arte de Curar, que é a Bíblia dos homeopatas. Nessa altura, Hahnemann tinha largado completamente a medicina que ele tinha seguido até aí, tendo em conta que não estava a conseguir os resultados que ele gostaria de ter com os pacientes. Começou a fazer traduções de livros antigos, onde se apercebeu que havia princípios, já desde o tempo de Hipócrates, que defendia dois métodos de cura, dois caminhos diferentes para a cura, para o tratamento. Um deles era o da oposição à doença, portanto, dos contrários. E um outro seria dos semelhantes, onde iria pegar em substâncias que, aplicadas a pessoas sãs, iriam manifestar determinados sintomas. E que quando esses sintomas surgissem numa pessoa doente, sabia-se que eles eram semelhantes aos sintomas daquela determinada substância. De maneira que essas substâncias aplicadas a uma pessoa doente que manifeste esses sintomas, já se sabe a partir de que vai curá-los. Esse é o tipo de semelhança. Não é os iguais, como se pensa que falava-se comumente que a homeopatia é curar pelo igual. Não é bem assim, não é tão simples quanto isso. É pelos semelhantes. São pelos sintomas semelhantes. Quando se aplica a uma pessoa sã, desenvolve-se sintomas. Quando esses sintomas surgem numa pessoa doente, já se sabe que é aquela substância que vai curar. E então começou-se a fazer então uma catalogação de substâncias. Exatamente. Experimentalmente. Nessa época, 1800 e pouco. Início do século XIX. Sim. Foi nessa altura que ele começou a catalogar um princípio de substâncias que ele chamou matéria médica. É a matéria médica de homeopatia. A matéria médica repertoriza os sintomas de cada substância. Vamos pegar, por exemplo, na beladona, uma planta, fazer uma diluição homeopática e aplicá-la a uma pessoa sã. Ela começa a manifestar rubor na face, começa a manifestar certo ardor, sintomas febris até uma determinada temperatura, começa a manifestar, enfim, midríase, portanto, os olhos e tal, problemas ao nível da visão,
e esses sintomas são repertorizados. Belladonna tem estes sintomas assim, numa pessoa sã. Quer dizer que quando aparece alguém, faces rosadas, temperatura elevada, dores articulares inflamadas, a partir daí sabemos que a belladonna vai ser um bom elemento para tratar essa parte, ou essa sintomatologia, não é? Então, já agora, só para precisar isso, o campo de estudo, de experimentação das substâncias foi o ser humano. Foi. De facto, ele fez as experiências desses princípios ativos, foi em seres humanos, sim. Ele fez ensaios partindo das substâncias químicas, farmacêuticas, em concentrações elevadas, que era aquilo que ele usava como médico, por oposição na altura, começou a verificar que matava muita gente e que essas concentrações químicas podiam ser diluídas. Numa fase inicial diluiu pouco, aquilo atuava na mesma, depois começou a diluir ainda mais, curava na mesma, diluiu ainda mais, curava na mesma, e chegou-se à conclusão que diluiu de tal forma que já não existia nenhuma molécula da substância inicial. Então o que é que fica? É aquela pergunta que se faz sempre, o que é que fica? Ora, estamos no core da questão, no dos da questão. Porquê é que a homeopatia ainda não se explicou até hoje? Ou melhor, como é que ela funciona ainda não encontrou uma resposta? Sabe-se que funciona, já lá vão 200 anos, E de experimentação direta, até sem pôr em causa o efeito placebo, porque ela é muito usada na área da veterinária, não é? Sim. Portanto, aí o efeito placebo é comum a todas as medicinas. Obviamente também o será na homeopatia, na ordem dos 30% a 40%. Sim, mas não a explica na totalidade, não, porque aplicado a um bebê, aplicado a um animal, portanto ele não vai dizer por sugestão que está a ser tratado, não é? A sugestão aí não funciona. Mas, como eu estava a dizer, como ele estava a utilizar por opoterapia, por oposição, ele foi diluindo e começou a catalogar também os níveis de diluição que estava a fazer. Nós estávamos à procura do que é que ficava depois. É nesse sentido, exatamente. Sim. Portanto, porque ele começou a fazer diluições que nós chamamos hahnemannianas. Portanto, centesimais hahnemannianas, portanto, uma CH, centesimal hahnemanniana, ou uma decimal hahnemanniana, uma DH. Portanto, podia ser em decimais ou em centesimais. Chegou-se à conclusão, portanto, que quando chegava à quarta diluição centesimal, que é uma parte para 100, já não existia princípio ativo nenhum, nenhuma molécula sequer. Ainda hoje, com os métodos que existem, científicos, não é possível detectar moléculas a partir da quarta, quinta decimal diluição hahnemanniana. Diluição centesimal hahnemanniana. Conclusão. Voltando um bocadinho à pergunta de, afinal, o que é que funciona na homeopatia? Pensa-se que é, entre aspas, a memória da água. A água é um elemento ainda desconhecido da ciência. Explica-se, em parte, mas há um campo enorme por explicar no comportamento da água. A ciência, a mais avançada, não consegue explicar certos fenómenos da água. A elasticidade da água, por exemplo. Porque é que ela, se elevada a uma determinada pressão, dissolve qualquer substância? Água pura, elevada a uma determinada pressão, dissolve qualquer substância, até a rocha dura. O magma dos vulcões é constituído essencialmente por água, quem diria? Portanto, o efeito Raman. Ora bem, isto é apenas só um arredondamento sobre o mistério que ainda envolve a água. Então o mistério da homeopatia prende-se com o mistério da água. Exatamente. No meio no qual é trabalhado o princípio curador. Exatamente. Ultimamente temos 2 cientistas que avançaram nesse campo. Temos o Montagnier, Luc Montagnier,
que já veio mostrar cientificamente, e ele é prémio Nobel, veio cientificamente provar que a água tem a possibilidade de guardar memórias. Essa memória da água pode ser emitida à distância através da internet, por exemplo. Ele provou isso em laboratório. É claro, os detratores vêm dizer que não, senhora, que o homem está senil e... Bom, mas antes dele já tinha havido outros cientistas também que foram perseguidos quando provaram que afinal substâncias diluídas podem, e onde já não existe molécula nenhuma, podem funcionar terapeuticamente na mesma. E inclusive podem, dentro do ser humano, que é 70% água, podem despertar certas reações imunitárias, mesmo com uma água que já não tem molécula nenhuma de uma substância primitiva. E tem que atuar num campo limpo. Como é que é? Eu estou a tomar um produto químico por oposição. Tenho que eliminar essa terapêutica para poder usar a homeopatia? Convém. Convém porque um organismo muito intoxicado não responde. Um organismo que tenha pouco líquido também está intoxicado. Mas se estiver a tomar substâncias químicas também está intoxicado. Ele pode estar intoxicado por vários elementos. O princípio da homeopatia é reprogramar as nossas células. Portanto, serve como um software. A homeopatia é um software que vai reprogramar as moléculas do nosso organismo, fazendo com que a parte natural das defesas comece a responder. Para que esse mecanismo responda em massa, que é o nosso organismo, ele tem que ter capacidade de resposta. Portanto, tem que estar minimamente ativo e minimamente intoxicado. Desintoxicado. Minimamente intoxicado, portanto, desintoxicado, obviamente. Por isso, em pessoas muito intoxicadas, numa consulta de homeopatia, o nosso primeiro cuidado é desintoxicá-las, para que haja uma boa resposta depois aos elementos homeopáticos. Os elementos homeopáticos não são só vegetais? Não. Os elementos homeopáticos podem ser de todas as substâncias existentes, quase. Até dos medicamentos farmacêuticos. Se pode fazer homeopatia. Todos eles podem ser homeopatizados. Porque homeopatizar é uma diluição de algo a um ponto extremo, até não existir molécula nenhuma. Isso é uma arte que se pode aplicar à vida toda. A toda a vida. Uma relação, trata-se apenas de conseguir ter esse tal repertório, exatamente, que é um repertório que pode ser infinito. Exatamente. Está em construção contínua, não é? Permanentemente a ser atualizado. O repertório químico, o repertório de matéria médica, está permanentemente a ser atualizado. Enquanto há uns anos havia, sei lá, 3, 4 mil substâncias, agora já deve ir próximo dos 6, 7, 8, 10 mil substâncias, não é? É claro que todas elas também são testadas. E tem que haver um tempo de experimentação, de validação. Não é? Sim. Hoje em dia, e repare, tudo isso está baseado na experimentação, de facto. E hoje em dia, os detratores da homeopatia e os céticos dizem que em laboratório experimental não é possível provar e confirmar a homeopatia. No entanto, eu afirmo que o método experimental começou com a homeopatia. Foi Hahnemann que diz categoricamente no seu organon que toda a substância que for aplicada homeopaticamente não deixa de ter importância se não for testada e se não for experimentada na prática. Foi ele a desenvolver um método experimental. 60 anos mais tarde, foi o Claude Bernard, 60 anos depois da Hahnemann, foi Claude Bernard que pegou no método da Hahnemann, escreveu uma tese sobre o método experimental e ela que acabou por ficar com os louros. Porque ele é que escreveu a tese sobre o método experimental, que depois foi seguido
laboratorialmente, não é? Mas foi o Hahnemann que desenvolveu o método experimental. E, portanto, os detratores atuais desconhecem isso e dizem que não tem método científico, não tem validação. Quando é um método... Quando é um método que deu origem ao método experimental. E diga uma coisa, há contraindicações, efeitos secundários a nível de uma prescrição homeopática? Pode haver. Porque há muito essa tendência, olha, mal não faz. Que é um lugar comum. É isso. E que às vezes é demasiado simplista, uma abordagem demasiado simplista e inócua da terapia ou da terapêutica com que estamos a lidar. É uma expressão que é muito usada até nos chazinhos, não é? Sim, mal nos mesinhos. Experimente, mal não lhe faz. E portanto, se fizer bem é ótimo, mas mal não lhe deve fazer. Então, se fosse assim, nós poderíamos tomar doses astronómicas de salsa, podíamos tomar doses astronómicas dos chazinhos todos que tomamos, até conseguir uma intoxicação. Claro. Mas no caso da homeopatia, dado que há, provavelmente em memória do princípio, há também esse risco. Tem que ser utilizada com peso, conta e medida, não é? Sim. A importância do conhecimento em homeopatia está em saber identificar o medicamento adequado aos sintomas que a pessoa apresenta. E depois dar-lhe a dose certa, não é só saber escolher o medicamento, também a diluição correta para ele, ou a diluição correta para aquela altura. Eu vou-te explicar. Há várias linhas de ensino da homeopatia. Há a escola inglesa, que utiliza altas e altíssimas diluições, que podem ir de 15, 30, 100, 1000 ou 10.000 ou 50.000. A escola francesa, que utiliza baixas diluições, 5 decimais, 6 decimais, 9, 7 e vai até 15, 30, para eles, para os franceses, que 30 de diluições já é uma alta diluição. De facto é, mas para o inglês é baixíssima. E porquê? E depois temos a alemã, que é mista. A escola alemã é mista. Vai a todas. Utiliza as altas e as baixas. É claro, isto é falar em geral, no geral, porque um bom homeopata vai a todas também. Deveria ir a todas. Quando se trata de uma situação de foro psicológico, emocional, depressivo, stress, vamos a altas diluições. Porque é uma questão que é usada para uma parte energética do organismo. E aí as altas diluições vão funcionar bem. Se for físico, tem que ser de baixas diluições. Porque uma baixa diluição está muito mais próximo da parte do princípio ativo inicial. Portanto, mais material. Está a ver? Portanto, os franceses são muito físicos. Utilizam muito a homeopatia fisicamente. Porquê? Porque eles pensam como médicos. Em França, a homeopatia é dos médicos. E como médicos que são, usam como quem usa os medicamentos da farmácia. Só com uma diluição. Uma diluição muito mais diluída do que os medicamentos da farmácia, mas pouco diluída em termos globais da homeopatia. Está a ver? É aquele meio termo ali a sair do limiar do físico a entrar no limiar da homeopatia. Isso é fascinante. Há bocado, antes ainda da nossa gravação, do início oficial da gravação, estávamos em conversa anterior e falou-me dessa coisa espantosa que poderia ser o utilizar da medicina popular, da fitoterápica nativa, dos mais diversas latitudes. Sim. E transformá-la e utilizá-la de uma forma homeopática. Sim, a sua possibilidade também. Sim. Esse é o... Que é um preservar até da matéria-prima, porque não é tão... Claro, a matéria-prima que pode desaparecer, corre risco de extinção, e pode ser preservada dessa maneira os seus princípios terapêuticos. Sim. Porque toda a homeopatia vinda de plantas africanas, plantas americanas, ou de, quem diz plantas, diz minerais raros, diz de substâncias animais também, porque a homeopatia é feita de tudo isso. A parte original, eu vou primeiro explicar como é que se faz realmente uma diluição homeopática de uma planta.
Vamos pegar, por exemplo, no orégano. Nos orégãos, vamos fazer a homeopatia de orégãos, que é uma coisa que todos nós conhecemos. Primeiro fazemos uma tintura-mãe. Estamos de acordo com os princípios dos alquimistas e dos princípios das diluições farmacêuticas, fazemos uma tintura-mãe. Dessa tintura-mãe, pegamos numa gota, diluímos em 99 gotas de água destilada e agitamos 100 vezes. Temos uma primeira diluição centesimal hahnemanniana. Temos uma CH1. Pegamos nessa diluição já, do 1, tiramos uma gota, adicionamos a 99 gotas de água destilada, agitamos mais 100 vezes, temos uma 2, uma C2. Já percebeu um mecanismo, é sempre este. O que é que acontece? Já reparou que chegamos à quarta diluição, uma gota tirada de uma diluição, outra gota tirada já dessa segunda diluição. Chegamos à quarta, já não temos lá molécula nenhuma do princípio da tintura-mãe do orégano. Mas temos cada vez menos moléculas ativas do orégano, mas repara no pormenor. Da primeira vez agitamos 100 vezes, da segunda vez agitamos outras 100, da terceira outras 100, da quarta outras 100, quando chegamos à quarta agitamos 400 vezes. E aí é que está a questão. Todas as moléculas agitadas, o spin eletrónico pode mudar de posição aumentando a sua energia. Esse é que é o fenómeno da física que existe, provavelmente, e que um dia talvez a física venha a explicar como é que funciona essa memória da água. Para entender? Menos substância ativa, mas a memória cada vez mais intensa. Ou, digamos, a energia inicial... Sujeita a um estímulo externo, que é a agitação. É um estímulo externo. É a agitação. Não tem a ver com a identidade dele. Não, porque tem a ver com a água, então tem a ver com o meio. A tintura-mãe liberta a sua radiação que transmite às moléculas subatómicas da água, que agitadas mantêm essa vibração e intensificam ainda mais, se forem agitadas. É aí que está o princípio do funcionamento da homeopatia. Pronto, isto vai ter que ser tudo explicado no futuro, e foi esse caminho que já começaram a explicar. Nós já percebemos, por exemplo, até creio que é o Amaru Emoto, sim, que também, o japonês da água, pronto, que também já provou que a água, que nós podemos conversar com a água, e ela guarda essas emoções. Agora, se nem sequer foi tocada, como é que ela guarda essas emoções? Há uma história que se conta, que é verídica, que na Segunda Guerra Mundial, os japoneses... Eu já estou a levar isto para outros campos. Agora imagino que o princípio da cura é ligado às vezes à presença de determinadas pessoas. Tem um efeito místico, se quiser, curador a sua própria presença. Essa pessoa transporta princípios de cura com ela, sem os exercer. O senhor está a ir a pontos já onde isto encaminha tudo, de facto. E já está um pouco mais além. É verdade, nós somos 75% água. Conforme a idade, não é? Temos entre 65% e 75% de água. Se somos quase constituídos por água, então, e se a água tem esses potenciais todos, imagine que nós vamos reprogramar com uma substância homeopática e que tudo aquilo vai reagir. Se não estiver muito intoxicado, claro. Portanto, já estamos a começar aqui a perceber o mecanismo disto tudo. Se a própria água reage emocionalmente, o senhor está a acabar de afirmar isso mesmo. Se estamos na presença de alguém que tem uma postura muito negativa da vida, ou outro alguém que tem uma postura muito positiva da vida, um é todo sorriso, outro é todo lágrimas, isso vai influenciar quem estiver à sua volta. Influencia o campo. Exatamente. Sim. Ora bem, no fundo, sem tomar uma substância, está a tomar uma irradiação de algo, de alguém que está próximo, não é? Sabemos que as nossas radiações vão longe, não é? Umas que percebemos, outras que não percebemos. Claro. Portanto, é isto. É fascinante. E José Lopes, a gente tem estado aqui à conversa, já estamos a esticar-nos um bocadinho para o meio do tempo que estava programado e
correndo um bocadinho o risco de interromper este tipo de raciocínio, mas penso que já ficou elucidado. Havia uma questão que eu gostava de colocar, já tínhamos falado dela. Como é que isto surgiu na sua vida? Como é que surgiu a paixão pela homeopatia na sua vida? Olha, antes da homeopatia foi a paixão pelas plantas. A minha avó já era recoletora de plantas e eu cresci com ela a andar nas serras de Fátima, a apanhar plantas. Portanto, isto começou muito cedo, aos 7 anos, 8 anos, eu e os meus primos, a mãe da avó, andávamos lá a apanhar plantas. Obviamente, como crianças, não tínhamos muita percepção, mas foi uma coisa que ficou. E a curiosidade, ao longo da vida, de ir estudando plantas, saber porque é que atuavam, com que princípios ativos é que havia nas plantas, e isso conduziu-me até à homeopatia. Até conhecer homeopatas, o Luís de Noronha, que foi o nosso grande mestre, que veio da Índia, que foi o nosso grande mestre em Portugal e fundador da APH, Associação Portuguesa da Homeopatia, e foi o meu grande mestre inicial de homeopatia, sim. E então ele abriu-me os horizontes sobre a homeopatia, o potencial fantástico da homeopatia, como funciona, e depois o resto fomos em contato com a experiência da prática, que eu sou homeopata na prática mesmo. Já há quanto tempo? Já há uns 16 anos, mais ou menos, a trabalhar em homeopatia, sim. E sempre a aprender, então? Aprendemos com cada pessoa que entra no nosso consultório. Aprendemos com cada pessoa com quem conversamos. Aprendemos sempre, na natureza, até com os animais aprendemos a homeopatia. Estamos sempre a aprender. E então, quando falamos com gente, os xamãs, gente que trabalha com plantas de uma outra forma também, não é? Onde junta a parte energética com a parte do princípio ativo da planta, onde consegue conciliar o espírito e a vida da planta com a própria substância que ela contém, que é o todo, aquilo que nós chamamos o tótum. Então isso é fantástico. Então entramos num mundo que nunca mais acaba. Muito obrigado, José. Espero que esse cheirinho de um mundo de encantamento e descoberta e de terapia e de capacidade de transformação da doença em aventura de conhecimento contagie quem nos esteja a ouvir um dia. Muito obrigado, José. Muito obrigado, António Cláudio. Obrigado por tudo. Obrigado.